A Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a Associação dos Notários e Registradores, ANOREG Paraná, dando sequência a seu projeto de estudos continuados nos segmentos do direito notarial e do direito dos registros públicos, apresenta a série Podcasts, Notas e Registros, com explanações do desembargador Ricardo Dipp, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Minha saudação a todos aqueles que, mais uma vez, participam desta série de podcasts. Série esta patrocinada pela Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e com o apoio da ANOREG do Estado do Paraná. Vamos hoje para a nossa quarta explanação nesta série. Estamos cuidando, por enquanto, do tema da segurança jurídica como finalidade do registro de imóveis. E a pergunta que se deve fazer hoje, ou as perguntas, vamos fazer duas perguntas para as nossas considerações de hoje, dizem respeito, em primeiro lugar, a quem se destina a segurança jurídica. Se o registro de imóveis tem uma finalidade, que é conceder segurança jurídica, é preciso perguntar a quem, a quais pessoas se dedica essa segurança jurídica. Qual é a destinação dessa segurança jurídica buscada pelo registro de imóveis? Isso significa perguntar quais são os sujeitos a quem, ou pessoas, a quem o registro de imóveis busca proteger. E a segunda pergunta diz respeito ao objeto sobre o qual deve operar a segurança jurídica. Bem, comecemos então pela nossa primeira indagação. A quem se destina a segurança do registro de imóveis? Ora, tenhamos em conta que os fins podem sobrepor-se. Isso quer dizer, nós temos tanto os fins próximos como fins remotos, fins intermédios, muitas vezes. Então, nós podemos ter nessa pergunta a quem se destina a segurança jurídica dos registros imobiliários, uma sobreposição de fins. Isso quer dizer uma diversidade de pessoas que nós temos que considerar ordenadamente para bem cumprir com esta finalidade do registro imobiliário de concessão da segurança jurídica. Bom, ao fundo, o que efetivamente prevalece na ideia da segurança jurídica no registro imobiliário é que essa segurança visa ao bem de toda a comunidade política, o que nós chamamos de bem comum natural. O bem comum pode ser natural e também admite a classificação de bem comum sobrenatural, que é Deus. Mas o bem comum da comunidade política, o bem comum natural, é a finalidade mais remota no plano político que se concede ao registro de imóveis. Mas como a comunidade política, a sociedade política, pode definir-se como uma sociedade de sociedades, ou seja, uma sociedade que é composta, é estruturada, é articulada em corpos intermediários entre os indivíduos e a coletividade, a comunidade como um todo. Então, pensemos assim em corpos intermediários, como sejam a família, os clubes, as associações profissionais, a universidade, o município, etc. Muito bem. Como ela é composta, a sociedade civil, por uma série de corpos intermédios, volto a dizer, entre o todo e o indivíduo, ou seja, entre a totalidade comunitária ou comunal e o indivíduo que se integra a esta comunidade, nós podemos dizer também que as comunidades intermédias são objeto, são destinatárias da segurança jurídica. Essas comunidades, por sua vez, são integradas por indivíduos e há indivíduos que têm interesse direto ou indireto também na segurança jurídica do registro de imóveis. Direto, aquele que lá consta como titular registral, como legitimado registral, mas não ele somente. É claro que há pessoas que são indiretamente beneficiadas pela segurança que se concede a uma determinada pessoa,
Por exemplo, concede-se a segurança jurídica principalmente em favor de uma dada pessoa, um pai de família. É evidente que também os integrantes de sua família têm algum interesse e recebem o reflexo dessa proteção. Finalmente, temos aqueles que querem adquirir a coisa que é objeto do registro, ou querem, quando não adquiri-la, operar com crédito a seu respeito. São os terceiros, todos os terceiros que têm interesse, quando menos potencial, em adquirir, no caso do registro de imóveis, um determinado prédio, ou conseguir um direito real em relação a ele. Portanto, resumindo, quais são os destinatários da segurança jurídica, que é a finalidade do registro de imóveis? Em primeiro lugar, mais remotamente, quer dizer, a completeza dessa segurança jurídica se obtém quando ela é dirigida para a totalidade ou integralidade social. Isso quer dizer quando ela atende a toda a sociedade política, a toda a comunidade política. Em segundo lugar, como fim intermédio, também devem entender-se destinatárias da segurança jurídica do registro de imóveis as comunidades intermediárias, os corpos intermediários entre o todo da sociedade e o indivíduo. Em terceiro lugar, a pessoa do titular registral, diretamente, e indiretamente aqueles que, de algum modo, têm algum relacionamento de dependência em relação, dependência social, dependência econômica, em relação à pessoa do titular do registro, do legitimado tabular. E, finalmente, todos aqueles que desejem adquirir a coisa objeto do registro, no nosso caso, o imóvel objeto do registro, ou operar a seu respeito de maneira creditória, ou seja, por meio de algum crédito, seja com alguma forma real de manifestação, seja só com um aspecto obrigacional. Então, pelo que se vê, há um amplo espectro de beneficiários da segurança jurídica, que é a finalidade do registro de imóveis. Mas agora perguntemos o seguinte: tá bem, sabemos quais são os sujeitos que são os destinatários desta segurança jurídica, mas precisamos saber agora qual é o objeto, ou seja, sobre o que a segurança jurídica atua. Bom, se tomarmos o termo objeto, esse vocábulo objeto, que em rigor, em boa definição, significa o que está posto à frente. O objeto é aquilo que está posto à frente de um sujeito. Mas nós podemos também tomar a ideia de objeto, num sentido secundário, como coisa, ou seja, como aquilo que não é pessoa. Coisa define-se aquilo que não é pessoa. Então, se nós tomarmos esse vocábulo, esse termo objeto, com acepção de coisa, com acepção daquilo que não é pessoa, nós temos que entender que a segurança jurídica do registro de imóveis vai abranger principalmente um imóvel, em geral um imóvel por natureza. Então, esse é o primeiro objeto, o objeto mais importante de atendimento da segurança jurídica é exatamente o imóvel. Mas não só, porque secundariamente também serão objeto da segurança jurídica títulos e direitos. Portanto, vejamos bem claramente isso. O objeto da segurança jurídica no registro imobiliário não se confunde com o sujeito, que são os destinatários dessa segurança, mas o objeto compreende o imóvel, títulos ou causas jurídicas e direitos. Em rigor, em todo rigor, aquilo que é desejado pelo registro tem sempre de relacionar, tem sempre de pôr em relação, de um lado, o objeto como coisa, na verdade, no registro de imóveis é exatamente um imóvel, e de outro lado, alguma pessoa. Então, tem que haver sempre um relacionamento entre um imóvel e uma pessoa. Sempre isso que há no registro de imóveis. Se nós formos a uma matrícula ou nas antigas transcrições, vamos ver sempre presente a relação no registro entre um imóvel e uma pessoa. E isso se faz
mediante a inscrição de algo. Este algo é o título. O título é que estabelece um liame entre um imóvel e um sujeito, entre um objeto e um sujeito. Então, não percamos de vista aqui, com efeito, que a publicidade registral tem por objetivo um status jurídico, ou seja, um estado. Aquilo que se publica com registro é um estado. Ou seja, registram-se fatos, registram-se títulos para, na verdade, publicar-se um estado. E seja esse estado, o status, pessoal, ou seja, real, o fato é que ele sempre exige uma referência a uma pessoa. Nunca será possível que esse estado seja indicado, o estado pessoal é mais do que manifesto que é assim, mas também o real, ou seja, o relacionamento com uma coisa, é sempre necessário que se indique uma referência a uma pessoa. E pessoa, lembremos aqui, é um ente que não é coisa. Essa é a diferença que nós temos que sempre demarcar. Pessoa é o que não é coisa. Houve um grande filósofo medieval chamado Boécio, que deixou indicada uma definição preciosa para a pessoa. Boécio dizia que pessoa é a substância individual de natureza racional. Então, define-se pessoa, segundo Boécio, substância individual de natureza racional. Isto é pessoa. Dessa maneira, a finalidade do registro imobiliário, quanto ao objeto, ou seja, no aspecto objetivo, abrange imóveis, títulos jurídicos, direitos, e no aspecto subjetivo, abrange pessoas. Pessoa da coletividade, as pessoas que são comunidades intermédias, a pessoa do próprio titular registral e de seus dependentes sociais e econômicos, e as pessoas dos que desejam adquirir a coisa objeto do registro ou atuar creditoriamente a seu respeito. E é exatamente por essa extensão, abarcando imóveis, pessoas e títulos jurídicos, que nós vamos aqui entender e justificar as exigências de determinação e de especialidade no registro, ou seja, especialidade tanto objetiva, ou seja, da base imobiliária do imóvel, quanto subjetiva, ou seja, a especialidade das pessoas, dos sujeitos que participam dos registros, e também especialidade do título, ou seja, especialidade do fato inscritível, que são todos meios para a consecução da segurança jurídica. E com isso nós terminamos aqui dentro, no prazo que convém manter para a duração das nossas explanações do podcast, nossa explanação de hoje, que é a de número 4, na série promovida pela Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, com o apoio da ANOREG do Estado do Paraná. Agradeço muitíssimo a todos e até dentro de 15 dias.